E aqui, ó, lançar ponto em atraso e selecionar aqui a justificativa, né? Aqui a gente tem esquecimento, que é o caso mais comum, sistema indisponível, né? Ou internet ou outra coisa, e o outros. O outros, pessoal. Se você utilizar o outros, descreva, né, o que de fato aconteceu aqui, né? E vou colocar aqui que é um esquecimento, que ela esqueceu de registrar 1 hora. Deixa eu só ver que hora que ela saiu, meio-dia. Que ela esqueceu de registrar 1 hora e 2, por exemplo, que foi o horário que ela te informou que retornou, mas esqueceu de voltar, de registrar. E eu vou salvar e sair. Tá? Salvo e saio. E ele vai trazer essa marcação aqui já bonitinha para mim. Né? Lembrando que aqui, ó, olha que bacana, o saldo do dia ficou menos 7 minutos. Né? Esse menos 7 minutos vai ser abatido lá do banco de horas, né? Ou somado com horas negativas, ou tirado de horas positivas. Por que 7 minutos? Né? Porque ela atrasou 2 minutos no almoço, né? E aqui 5 minutinhos na entrada. Outra situação que é super importante e que vai acontecer muito no dia a dia de vocês é essa daqui, ó. Eu vou montar, tá? Eu vou colocar aqui, ó, uma e Ô, Wagner, sim, Wagner, posso fazer uma perguntinha aqui de uma das colegas? claro. Caso um colaborador atrase, ele consegue pagar essas horas depois ou não tem essa possibilidade? Sim, na verdade vamos entender o banco de horas como saldo positivo e negativo, né? Banco de horas ele sempre é negociado entre o gestor local e o colaborador. Então vamos supor que essa pessoa, ela, por conta de um ônibus, de um metrô, ela chegou 1 hora atrasada, né? E automaticamente, se ela sair no mesmo horário, ela vai ficar com 1 hora negativa, né? E aí ela já vai ter essa ciência, trabalhei 1 hora a menos. Você pode chamar esse colaborador ou ele pode vir até você e falar: olha, me atrasei por conta do ônibus, fiquei com 1 hora negativa e eu gostaria de pagar essa hora. Posso pagar? Você pode negociar com ele como que ele vai pagar essa hora. Né? Pode dividir meia hora num dia, meia hora no outro dia, pode pagar 1 hora a mais, enfim, no dia que você determinar para ele pagar. O que não pode, né, e o que tem que se atentar não pode ultrapassar 2 horas a mais da jornada de trabalho dele e ele não pode negociar banco de horas com hora de almoço. Então tem esses dois detalhes assim que são importantíssimos. Hora de almoço é sagrado, é 1 hora, não pode tirar menos, né? Mas pode, né? Se a pessoa tem muita hora, atrasar no almoço em negociação com o gestor local, não tem problema nenhum. Mas nunca pagar hora, né, negativa com o horário de almoço. Sempre trabalhando um pouquinho mais e que não ultrapasse 2 horas. Seja entrando mais cedo ou seja saindo mais tarde. O Wagner, o Uhum. sistema indica quando está tendo. Não, não indica especificamente problema no horário de almoço, indica? No horário de almoço Algum ele não alerta indica. específico de que é o horário de almoço que está tendo atraso ou Não, nesse sentido, horas a menos? Não, vai estar sempre na inconsistência geral. ele vai indicar só se ultrapassar a carga horária de 2 horas. Isso eu sei Entendi. que ele indica, mas o almoço ele não aponta, tá? Então, a gestão de horário de almoço, se a pessoa está fazendo corretamente, tem que ser em loco, tem que ser na loja. É, Tá, é uma obrigada. visualização que eu vou mostrar depois para vocês, que está dentro da apropriação de hora macro, para vocês Hum. conseguirem ter essa visão, né, do todo e conseguir visualizar em coluna assim, o dia correto, só o horário de almoço, por exemplo. E aí você tem essa visualização. Perfeito, para poder fazer esse monitoramento se o horário de almoço está sendo preservado. Legal, é isso mesmo, com certeza. Tá bom, obrigada. Imagina. Então, pessoal, voltando aqui para a situação que eu estava montando, eu vou simular uma Wagner, situação. Oi, tem mais uma pergunta aqui. sim. A pessoa está perguntando assim, ó, preciso ajustar de alguma forma caso ele pague essa hora em outro dia? Não, não há necessidade, tá? Por exemplo, porque geralmente, como não vai passar de 2 horas, não exige uma tratativa mais a fundo disso, porque o sistema ele já faz essa compensação naturalmente no dia a dia, tá? Então, por exemplo,
Pessoa, a escala dela é das 7 às 5, tá? Um exemplo com uma hora de almoço. Ela entrou 7h10. Pega outra revista pra mim, por favor, que era a antiga. Peraí, que negócio. Oi, desculpa, não entendi. Acho que é alguém que Ah, estava tá. com o microfone Ah, aberto, tá. Wagner. Pode continuar. É, eu até me perdi, eu estava exemplificando o que mesmo? A pergunta foi a seguinte: preciso ajustar de alguma forma caso ele pague essa hora em outro dia? Ah, é. Então é o seguinte, pessoal, assim, o sistema ele vai fazer conta só de mais e de menos, tá? Quando é pouca hora e não vai ultrapassar 2 horas, a compensação ocorre naturalmente e automaticamente. Então, se a escala é das 7 às 5, uma hora de almoço, o que vai acontecer? Ele entra, é, ele vai pagar horas, ele vai pagar uma hora, ele entra 6h30 em vez de 7 e sai meia hora depois. O sistema já compensa isso com uma hora a mais. Automaticamente o saldo do dia vai ficar com uma hora a mais e esse saldo, né, de uma hora a mais ele vai pagar lá dentro do saldo geral, né, essa hora que a pessoa esteja negativa. Só tem que ter uma baita atenção no sentido de pessoas que chegam muito atrasado, né? A pessoa que costuma chegar muito atrasado, ela vai ali gerando hora negativa. Daqui a pouco, ela vai chegar ali e vai dever um dia para você de hora negativa. E aí existe o quê? A tratativa e a conversa do gestor. Vamos traçar uma programação para que você venha pagar essas horas ou você vai optar para a gente descontar essas horas do seu salário. Né? Então existe também essa possibilidade, só que daí essa possibilidade vai ser informada através de outro canal, né? Mas não dentro do sistema. O sistema não possibilita essa informação, mas pode ser feita essa tratativa também. Bom, continuando então, pessoal, eu vou simular uma situação que pode acontecer aqui dentro do registro do ponto em atraso, que é essa daqui, ó. Notem que dentro do dia 4, o sistema vai avisar vocês, através da inconsistência, que existe também um ponto em aberto, né? Estou aqui dentro da inconsistência, existe um ponto em aberto. Você vai clicar, o sistema vai levar você para essa situação, né? Olha a situação que está aqui. Tá 5 marcações, saldo do dia está puxando aqui menos 4 horas. E aí o que eu faço, né? Você precisa interpretar a situação, né? Ó, a pessoa entrou 7h35, saiu para almoçar meio-dia, né? Voltou 1h02, e aí depois registrou 1h05 de novo, e depois 5 horas. Né? O sistema entende, ele traz aí ponto em aberto porque está faltando uma marcação. Mas não é. É que na realidade existe uma marcação duplicada aqui, ó. O que aconteceu? Ela registrou 1h02, não lembrou que tinha registrado, esqueceu completamente desse registro, né? Deu um branco nela e ela foi e registrou novamente 1h05, né? E aí já faz essa salada aqui dentro do sistema, né? Nada bacana, né? E ainda traz aí, ó, a falta de tratativa. Se você não tratar esse dia, ó, ele vai levar menos 4 horas lá de trabalho para o banco de horas dela. Então, a tratativa do dia a dia, né, a tratativa correta do dia a dia é o reflexo do banco de horas da pessoa também. Então, como que eu faço para arrumar? Eu venho aqui, escolho a marcação, né, clonada, a marcação duplicada e excluo a marcação. Né? Insiro a justificativa, ó, ponto duplicado e faço aqui a exclusão desse registro. Aí observem, eu fiz a exclusão, mas ainda o sistema ele não se autoajustou. Ó. Continuou a menos 4 horas aqui e o sistema ainda continua bagunçado. Ele não entendeu que os 5 horas tem que vir para cá. Existe esse botão aqui, ó, reprocessar ponto, que ele faz esse ajuste. Ó. Vou clicar nele, ele vai dar uma rodadinha aqui e ele automaticamente se ajusta e o saldo do dia também fica todo arrumadinho. Tá? Então, dentro do lançar ponto em atraso, vocês conseguem fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de gestão. Né? Tanto excluir a marcação duplicada, quanto inserir a marcação esquecida, ou seja,
o que tiver acontecido no dia, tá bom? Dentro, pessoal, do dashboard, a gente vai fazer só esses passos, né, que é o lançar ponto em atraso e o motivo de ajuste. Eu notei que dentro de algumas unidades, o pessoal aprendeu a usar. Eu vou só apagar essas marcações aqui antes de exemplificar isso, tá? Só um minutinho. Que tem um item ali, acho que é vassoura mágica, que eu vou orientar vocês a não utilizar, tá? É preenchimento automático aqui, ó. Quando eu uso o preenchimento automático, ó, lembrando, ó, tem uma falta, né? E eu uso aqui o preenchimento automático. Se vocês clicarem sem querer até, ele vai gerar isso aqui, ó. Ele traz exatamente as horas da escala da pessoa para dentro de como se fosse um registro, né? E automaticamente, como a pessoa trabalhou exatamente as horas previstas, o sistema ele zerou o saldo do dia. Eu não recomendo utilizar esse item aqui do preenchimento automático, porque juridicamente, pessoal, toda marcação que vocês fazem aqui, ó, ela fica com essa tratativa aqui, ó, editado manualmente. Se em alguma ação trabalhista, né, o pessoal fazer o requerimento do espelho de ponto das pessoas, vai aparecer todas as marcações que vocês fazem manualmente. Todos os ajustes que vocês fazem, eles são replicados e eles são impressos junto no espelho de ponto da pessoa. E aí quando, dependendo da reclamação, a pessoa pode falar, eu não fazia horário de almoço, o reclamante, né? Automaticamente o juiz olhar esse tipo de situação aqui, ó, totalmente preenchido pelo gestor, né? Pega muito mal, porque ele vai acreditar no reclamante. Ele fala, o gestor que faz sua marcação na loja, aí a pessoa fala, e você fala que não, mas daí no espelho de ponto está dizendo que de fato você fazia esse tipo de marcação para o usuário, né, para o funcionário. E aí ele vai favorecer quem? Obviamente o colaborador. Então eu não recomendo vocês fazerem preenchimento automático. Eu não recomendo vocês ficarem ajustando o tempo todo o ponto daquele colaborador que sempre está errando, né, nesse sentido. Então, toda vez que ele errar, chama ele para uma conversa, explica que não é bacana que você ficar ajustando, que você vai ser cobrado pelos gestores seus por conta desse monte de ajuste que está ocorrendo, para que ele venha ter consciência de que isso não é bacana e venha registrar o ponto, né, da forma correta, ou se estiver esquecendo muito, ou se estiver chegando muito atrasado, né, o que é o ideal, né, qual que é a cultura ideal? Que o colaborador faça o registro, as 4 marcações do dia de forma mais adequada possível com a sua escala de trabalho, né, e que não venha ter intercorrências do gestor nesse sentido, tá bom? Só um adendo, tá, que é super importante. Bom, quando eu falo, pessoal, do dashboard aqui, né, que é dentro da tela inicial aqui, deixa eu só voltar. Nós já vimos aqui, ó, colaboradores e já vimos aqui a área de dashboard também. Quando a gente fala de dashboard, é sobre isso que você vai ser cobrado, né? É isso que você deve fazer a gestão do dia a dia. Com relação ao dashboard, pessoal, alguma dúvida? Tá bom. Visto que não temos nenhuma dúvida, tá, só para ver se está todo mundo aí. Eu vou agora para a área de apropriação de horas. Eu tenho uma dúvida. Sim. O gestor, os gerentes, eles podem fazer esses ajustes no